Hoje eu gostaria de falar sobre Tomé. Tomé, um homem de fé. Gostaria de ler alguns livros aqui da Bíblia. No livro de João. 1 João 11:16. João capítulo 11, versículo 16 diz o seguinte: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. João 14, versículo 5. João 14, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? João capítulo 20, dos versículos 24 ao 28 agora. João 20, capítulos 24 ao 28. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E por fim, capítulo 21, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. O discípulo Tomé se tornou conhecido por sua dúvida. Ali, naquele momento em que nós acabamos de ler, dos versículos 24 ao 28 do capítulo 20, onde ele dizia: eu só vou acreditar se eu colocar o dedo, eu só vou acreditar se eu ver mesmo, eu só vou acreditar se eu constatar. Você conhece alguém assim? Você conhece uma pessoa que sempre fica com um pé atrás, assim, ela sempre fica na dúvida, sempre fica: não, eu só acredito vendo, não, isso aí pra mim tá estranho, não é bem assim, eu acho que não foi assim, eu só vou acreditar. Sabe, quando a notícia é tão boa, ou quando é uma notícia meio assim, você fica: será? Será que eu posso confiar? Será que vai ser mesmo? Mas, na verdade, Tomé era um homem de fé. Se analisarmos toda a trajetória de Tomé, podemos perceber mais momentos bons ao lado do mestre do que apenas o episódio em que ele duvidou. Certamente ele ficou marcado por esse episódio, por ele ter duvidado ali nesse momento, por ele ter feito aquela dúvida. Então, muitas pessoas não sabem, mas Tomé era sim um homem de muita fé. Eu já preguei aqui a respeito disso, sobre estigmas, sobre coisas que acabam nos marcando, e com certeza essa coisa marcou a vida de Tomé. Mas, além de tudo isso, além dessa dúvida, Tomé era um homem de fé. E o que deve determinar a sua história é se continuou seguindo a Cristo, mesmo depois de duvidar por um momento. O seu final tem mais importância do que incidentes de percurso. Tomé é citado em todas as listas de discípulos de Cristo. Mateus 10:3, Marcos 3:18 e Lucas 6:15. O que mostra a sua importância entre os 12. O que mostra que Tomé era uma pessoa influente dentro daquele grupo. E eu gostaria de ler esses 3 versos com vocês. Primeiro, Mateus 10:3. Mateus capítulo 10, versículo 3 diz: Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Também Marcos capítulo 3, verso 18. Marcos 3, verso 18. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E por fim, Lucas 6:15. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Então, ele é citado em todas as listas de discípulos de Cristo, com certeza o que nos mostra a importância dele entre os 12. Cada um dos discípulos cometeu erros pessoais, nos momentos da crise que viveram com a prisão, por exemplo, com a morte e com a ressurreição
de Jesus. Então, ali, em cada passo que Jesus, até ele ser crucificado, até Jesus ser morto, os discípulos, eles cometeram e passaram por dilemas pessoais. Eles cometeram erros pessoais na crise que viveram com tudo aquilo que estava acontecendo. Pois os discípulos todos, deixando, fugiram. Mateus 6,26 conta a respeito disso. Fala a respeito de como esses discípulos passaram por momentos difíceis nesse momento de Jesus, no caminho até a ressurreição de Jesus. A prisão, a sua morte e a sua ressurreição. Então, não somente o Pedro negou, Judas que traiu e Tomé que duvidou. Todos os discípulos cometeram também erros. Todos os discípulos também não cometeram erros pessoais, viveram crises. O nome Tomé no hebraico ou Dídimo em grego significa gêmeo, talvez por ter nascido com um irmão gêmeo, mas isso nos lembra que ele é um igual aos demais discípulos. Devemos olhar para Tomé como um igual a nós e não diferente. Por isso, podemos insistir em que Tomé se restaurou plenamente, mantendo a sua fé. E você me pergunta, como que era a fé de Tomé, Lucas? Como que era? Então nós vamos refletir a respeito hoje da história de Tomé e entender a sua fé. Primeiro, João 11,16, que já nós lemos, nós vamos repetir agora. João 11, capítulo 11, versículo 16, que diz: Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Primeiro tópico de 4 tópicos que nós vamos estudar hoje é fé para ter coragem. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. A primeira característica da fé de Tomé é a coragem. Quando Jesus disse que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural iria acontecer, Tomé disse impulsivamente que aceitaria morrer também para ser alvo do milagre. Esta palavra de Tomé demonstra uma fé corajosa, disposta a enfrentar dificuldades. Mesmo que não conseguisse entender, assim como os demais discípulos não entendiam ainda, Tomé se colocou à disposição para enfrentar tudo com Jesus. Aqui nesse verso 11, versículo 16, fala, vamos também nós para morrermos com ele. E aqui nessa passagem de Lázaro também, quando Jesus disse que Lázaro havia morrido e que algo sobrenatural ia acontecer, ele se coloca à disposição para ser alvo do milagre. Então, essa palavra de Tomé demonstra uma fé muito corajosa. Tomé estava disposto a enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Tomé estava disposto a enfrentar tudo com Jesus e tudo por Jesus. Então, o primeiro passo, o primeiro marco da vida de Tomé foi a coragem. Fé para ter coragem. Então, a fé, ela nos dá coragem. Se você conseguir entender isso, por exemplo, você tem tanta fé na cura de algum familiar, na bênção que alguém vai alcançar, eu não sei, em algo que você deseja, que você ora para Deus, aquilo te dá coragem, porque você acredita naquilo. E você faz de tudo para aquilo acontecer porque você tem fé, você acredita que Deus pode te ajudar. E aquela fé te dá coragem, porque mesmo as pessoas não acreditando muito, ou não dando tamanha importância para aquilo que você está vivendo, a fé, ela te dá coragem, ela te faz enfrentar o medo, ela te faz enfrentar a situação, ela te faz enfrentar as coisas negativas, porque você sabe que existe um Deus que cuida de você, porque você sabe que existe um Deus que está sempre ao seu lado. E assim, Tomé era um homem que demonstrava uma fé corajosa. O segundo tópico, fé para entender. João capítulo 14, versículo 5 diz: Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho?
A célebre palavra de Cristo dizendo em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi em resposta a uma pergunta de Tomé. Com certeza você já ouviu isso. Você deve ouvir todo final de semana na sua igreja o pastor dizendo, você evangelizando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa pergunta, essa resposta foi uma pergunta de Tomé. Ele desejava entender a mensagem de Jesus. Ele desejava entender o que ia acontecer. Os outros discípulos ouviram as belas palavras de Cristo e não perguntaram o significado. Mas Tomé, novamente, ele teve coragem de pedir ao Mestre que explicasse melhor. Que mostrasse melhor ali. Como assim? Como? Jesus, me explica melhor, eu quero entender, eu quero saber. Então, graças ao interesse de Tomé, podemos entender hoje que Jesus é o único caminho para Deus. Tomé, ele teve fé para entender. Então, a fé é necessária para que nós nos ajude a entender os planos, os caminhos do Senhor. A fé nos ajuda a entender. Então, primeiro, a fé nos dá coragem de prosseguir, de continuar. E a fé nos dá coragem para também entender, para conhecer. Terceiro, a fé para questionar. João capítulo 20, verso 5 diz o seguinte. João capítulo 20, verso 25. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Quando Tomé ouviu a respeito da ressurreição de Jesus, ele logo duvidou. Agiu pela lógica humana. Eu tenho certeza que muitos de nós faríamos o mesmo que Tomé. Iríamos, como assim? Será? Então ele agiu pela lógica humana. Estava desiludido com tantos aborrecimentos. Mas os outros discípulos também estavam confusos. Só não tiveram a fé para questionar, eu acredito. Acredito que Tomé foi o único que... Não, como assim? Eu só acredito vendo. Calma aí. Na verdade, Tomé acreditava em Jesus. Mas ele não conseguia entender o sentido da ressurreição ainda. Se Tomé fosse tão descrente como tantos o acusam, poderia continuar duvidando até mesmo depois de ver Jesus. Podemos perceber em Tomé um desejo de crer, mesmo não tendo a fé necessária para aquele momento. Seu questionamento não era para duvidar, para colocar dúvida nas pessoas, como hoje muito acontece. As pessoas criam teorias, as pessoas criam coisas para colocar dúvida mesmo. O seu questionamento era em buscar crer mais e experimentar pessoalmente e não recusar a verdade. E não colocar um muro na frente disso e não acreditar em nada. Deus quer que tenhamos fé inteligente. Quando levantamos questões sobre os mistérios de Deus, só encontramos as respostas que vêm da fé. Nós recebemos aqui perguntas, nós temos essa linha aqui de responder as perguntas, porque é muito interessante que as pessoas busquem saber isso. Olha, eu tenho essa dúvida, eu não estou questionando, eu só quero entender, eu só quero saber como que é isso. Nós temos aqui perguntas, pastor, nós podemos fazer isso? Pastor, é possível que a gente faça assim? Pastor, pode ser desse jeito? Quando nós levantamos questões sobre os mistérios de Deus, nós estamos agindo pela fé, nós queremos acreditar naquilo. Então, os questionamentos nos levam à resposta da fé.
E por fim, fé para esperar. João 21, versículo 2 diz o seguinte: Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Alguns dias depois de ter um encontro com Jesus ressuscitado, Tomé continua ainda junto com os discípulos. Sua presença no meio do grupo dos discípulos, irmão, me mostra e deve nos mostrar o seu desejo de esperar o retorno do Mestre. Ele, não é possível, voltou. Até parece, eu só creio vendo. Isso aqui tá uma palhaçada, eu vou embora. Não, ele esperou. E graças à sua esperança, Tomé teve mais uma oportunidade de ver o Cristo ressurreto quando Jesus operou novamente o milagre da pesca maravilhosa e renovou o chamado de Pedro. A fé nos dá a esperança de receber a resposta de Deus sempre. A fé nos dá a esperança necessária de receber a resposta de Deus sempre. A fé traz esperança. Muitas vezes somos atribulados, somos desesperados pelas situações que acontecem na nossa vida, mas a fé ela nos traz esperança. A fé ela nos move. A fé nos dá a esperança de receber a resposta de Deus. A fé é necessária para que a gente continue crendo, para que a gente continue buscando. Desculpe, eu falei 4 tópicos, mas na verdade são 5. Último tópico, fé para perseverar. Atos 1:13 diz o seguinte, livro de Atos, capítulo 1, verso 13. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Quando Jesus subiu aos céus, em Atos 1:9, os discípulos ficaram orando até que o Espírito Santo descesse sobre eles no Pentecostes. Tomé ainda estava lá entre os primeiros cristãos. Tomé perseverou em oração, e a sua perseverança é uma prova de fé. Agora estava mais fortalecido e poderia suportar as dificuldades cheio do Espírito Santo. Se tornou um homem de fé, independente das dificuldades, independentemente das crises. A fé nos ajuda a perseverar. Fortaleça a sua fé hoje, meu irmão. Fortaleça a sua fé no dia de hoje. A vida de Tomé mostra um pouco de cada um de nós. Eu tenho certeza que você já duvidou de muitas coisas. Você já viu coisas que você falou, será que isso é verdade? Será que está acontecendo isso mesmo? Será que é para eu viver isso mesmo? Nós falamos no nosso devocional hoje a respeito do batismo com o Espírito Santo. E quando você não é batizado com o Espírito Santo, você sempre fica com uma pulga atrás da orelha ali. Será que aquilo é verdade mesmo? Será que aquilo é real? Por que eu não? Por que eu não sou? O que eu não fiz? A vida de Tomé nos mostra muito. Eu e você. A vida de Tomé me mostra muito o quanto nós precisamos dessa fé. O quanto nós precisamos de coragem. Nós somos muito medrosos. O primeiro dilema, a primeira dificuldade, nós desistimos. E nós vemos Tomé aqui dizendo, vamos também nós para morrermos com ele. Vamos. A fé dá coragem. Ele acreditava, ele sabia. E você, meu irmão? Você tem tido coragem? Você tem acreditado, confiado em Jesus? Ou você só confia, você só acredita, você só tem coragem quando muitas coisas se mostram assim, muitas coisas levam a entender isso. Você tem entendido? A fé te ajuda a entender. Questione. Não aceite tudo. Espere e persevere. Somos discípulos de Cristo.
Queremos ser corajosos na fé como Tomé quis ser. Mas às vezes não entendemos muito o significado das coisas espirituais. Procuramos entender, mas existem situações que não conseguimos entender, pois, como diz em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas como fez Tomé, devemos continuar seguindo a Jesus com a esperança de aprender cada vez mais, sendo perseverantes na fé. Jesus comparou a fé com uma semente de mostarda. Se você vê o tamanho de um grão de mostarda, você vai saber o quanto é que é pequena, mas ela cresce. Isso nos ensina que ainda que a nossa fé seja minúscula, seja tão pequena, ela pode crescer. Se por algum momento, por algum motivo, você fraquejou na fé, você está abalado na sua fé, se por algum momento hoje você está desacreditado, desencorajado, continue a buscar mais fé e se fortaleça. Se algum dia você duvidou de algo, você se questionou, nada te impede de crer a partir de agora. Busque a Deus. Busque a Deus. Que esses momentos de fraqueza, de dificuldade, sejam um momento em que você se fortaleça, em que você entenda cada vez mais aquilo que Jesus quer que você faça. Então, se por algum momento você fraquejou, continue a buscar mais fé e se fortaleça em Jesus. Se algum dia você duvidou, nada te impede de crer a partir de agora. Cresça a cada dia na sua fé. Cresça a cada dia na sua busca diária com Jesus. Cresça na sua fé. Cresça a cada dia na sua fé. Fortaleça a sua fé. A fé te traz coragem, te faz entender, te traz mais perto de Jesus. Então fortaleça a sua fé hoje. E assim como foi com a vida de Tomé, esse homem de fé, você também possa ter a fé necessária para alcançar os seus milagres, para alcançar as suas bênçãos. Em nome de Jesus.